Vamos lá, começando o nosso Quase Tudo Cast desse sabadão, nosso encontro semanal aqui na RS Play, o 524 da Claronet TV e também lá no meu YouTube. Eu sou o Barbosa Júnior. Te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e espalha para todo mundo. Sempre uma conversa descontraída, gostosa, um bate-papo informal sobre o mundo da música, do entretenimento, do futebol, daqueles bastidores que a gente gosta de resenhar no churrasco, no encontro de amigos. A gente traz aqui para essa mesa. E hoje tenho a satisfação de conversar e bater um papo com um cara que fez história no futebol brasileiro, passou pelo futebol japonês, foi capitão de grandes equipes do cenário nacional. Estou me referindo, um grande parceiro, e as pessoas devem pensar, pô, mas por que tu chegou até o nome desse convidado? Porque ele tem, no dia a dia dele, todos os segmentos que eu entendo e que eu trouxe para a criação do Quase Tudo Cast. É um cara que gosta de samba, gosta de pagode, jogou muita bola e defendeu um dos maiores clubes do Brasil, né? E um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul também. Grande parceiro, Clayton Santos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todo mundo aí. Eu acho que muito bacana, né? Eu estar com o Barbosa, nos conhecemos há muito tempo, já fizemos muitas coisas juntos. E quando ele me fez o convite, para mim foi na hora, nem pensei, né? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Claro que a gente vai, no decorrer, chegar a esse ponto. Mas hoje, nosso colega de microfone também, né? Exatamente tá lá na isso. frente da Rádio Inferno, com grandes amigos, com Maurício Borba, com Wagner, com a Nani. Sim, eu já tinha feito com a Rádio Inferno no passado, né, através de um patrocinador. E aí, como eu saí do patrocinador, eu saí da rádio e hoje o Wagner tive uma conversa, eu gostaria muito que eu voltasse. Voltei, eu gosto muito de falar sobre futebol. Sou um cara que joguei futebol, comecei a jogar futebol com 8 anos de idade, entrei no Inter com 8 anos de idade. Então, futebol sempre foi minha vida. Depois fiz cursos de gestor, curso de treinador, fui treinador. Então, tipo assim, eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar de futebol, né? Então, eu acho que isso é bacana. Além da vivência, eu ainda busquei estudos para entender um pouco mais. Teu futebol começa na Zona Sul de Porto Alegre, é isso? Não, eu sou nascido na Zona Leste. Vila Sefra, Pinto, Bom Jesus. E hoje está na Zona Sul? Na Zona Sul, quando eu sou profissional depois da Taça São Paulo, em 98, o Inter me deu um apartamento na Zona Sul, no contrato que a gente fez, e não saí mais de lá. Então, meu filho é Zona Sul, nasceu na Zona Sul. Então, quando em 98, eu virei Zona Sul e não saí mais. E já tinha, então, se vem da Zona Norte, para chegar, né, no Beira-Rio, treinava naquela época, e eu costumo dizer que era uma época diferente do futebol, porque a gente via escolinhas, base profissional, aí tinha o bar ali atrás do campo do profissional. Sim, e se convivia todo mundo junto. Mas eu acredito, e que a dificuldade da infância e a grande maioria que está no mundo do futebol passou, tu tinha que sair lá da Zona Norte para chegar no Beira-Rio para treinar. 2 anos ia com a minha mãe, Dona Yara, né? Eu pegava o Cefra até o centro, do centro pegava qualquer um ali na época da Trevo, né, que me largava na frente do Beira-Rio. E o que tu falou é muito importante, porque a convivência nossa, né, porque acabava os treinos, eu lembro que o Tafarel, o goleiro, tinha um buraco na cerca, nós ficávamos ali atrás, pegando bola para ele, ajudando ele nos dava Gatorade, sabe? O acesso ao jogador profissional era muito mais fácil. Na lancheria que tu falou, a gente ficava ali para lanchar, mês sem dia, mas ficava ali para ver os jogadores paravam de carro ali, tomavam um suco, nós ficávamos ali, tiravam uma foto. Na época a gente tinha foto, né? Mais máquina fotográfica, mas só ele estar perto do jogador, eu acho que a convivência ela era muito mais legal, né? Hoje com CTs de base, então ele se distanciou, né? A base, a escolinha profissional. Então eu cresci no Beira-Rio, entrei no Beira-Rio com 8 anos, em 1986, e convivi muito, né? Eu convivi com todos os jogadores que passaram ali naquela época, tanto profissional como os juvenis, juniores, porque eu comecei o Inter começou a me dar almoço, então eu saí do colégio, Nasce Montanha, ia pro Beira-Rio, já ficava ali o dia todo, jantava na tia também e voltava de noite. Então o Inácio na frente do Palácio da Polícia ali, né? Isso. Então, tipo, eu posso dizer assim, ó, que o Beira-Rio eu conheço de cor e salteado, porque eu rodava naquilo ali, meu Deus do céu. O convívio com a imprensa também era diferente. Pô, eu fiz setor no antigo Beira-Rio, esse que a gente está se referindo, com os campos todos ali, com o bar, e ali no bar ficavam os corneteiros, né, tanto de imprensa, mas também como torcedores, os sócios,
Os cornetinhas ficavam ali naquele bar ali assistindo o treinamento. E o acesso era diferente. Eu me lembro que naquela época, no trajeto do vestiário até o campo, nós podíamos entrevistar, bater um papo. E naquela época, tem dias que o cara não tá bem. Não tô afim. Não tô afim, deixa eu treinar. E era respeitado. Exato. E tava tudo certo. Hoje, e eu costumo usar esse exemplo, até porque tenho intimidade com ele, e não seria diminuir jamais a função. Mas hoje, para entrevistar o Fernandão no Grêmio, tu precisa passar pela assessoria de imprensa. Até o segurança, sério, Fernandão? O Fernandão fez com o nosso colega Duda Garbi, e eu sei que teve autorização do clube. Não sabia. Não, era muito mais fácil, né? E, tipo, depois começou as janelas de imprensa, né? Ainda peguei um pouco no Beira-Rio mesmo. Daí, tipo assim, dia de jogo, eles escolhiam dois desciam ali perto do almoço. Porque assim, era tudo no Beira-Rio, né, Barbosa? Pra conversar. A consideração não era no Beira-Rio. Então, vocês nos viam, quando nós chegávamos para treinar, quando nós saíamos do vestiário, quando nós voltávamos do vestiário, tipo assim, era muito mais fácil. Toda hora tinha plantões da rádio com algum jogador, porque era muito mais fácil a entrevistar um jogador. Hoje não. Hoje eu ouço rádios de esportes, eu gosto de ouvir, e é muito difícil ter uma entrevista com um jogador de futebol. É muito difícil. Antigamente era o tempo todo. Verdade. Então, pro torcedor isso é ruim, porque o torcedor ele perde esse contato e o entendimento do que o jogador está pensando pro jogo, ou pro treino, ou se está com uma dor, ou se está com uma lesão. Então, sempre são os médicos que colocam, ou o diretor coloca, o próprio treinador que fala, o Barbosa está sentindo alguma coisa. Antigamente não, antigamente você falava com nós. E aí, Clayton, tu acha que vai dar para jogar o final de semana? Eu acho que vai dar, tá melhorando. Então era muito mais legal o futebol. Isso diminuía o número de erros. Exato. Às vezes o jogador fica bravo, vocês falaram lá que eu tô machucado, ou que eu tô na noite. Cara, infelizmente hoje... Sim, é o que falam. O acesso é diferente. E na disputa jornalística que existe, o primeiro que falar... Os outros vão replicar. É isso. Então, e eu brigo muito, por exemplo, cara, tá faltando o departamento médico chegar e dar entrevista como era antigamente. Antes dava direto, o médico dava direto. Olha só, o Clayton tá com tal lesão. O que é essa tal lesão? É isso. Hoje, a gente usa expressões de lesão que, cara, do outro lado do rádio e da televisão, eu tenho certeza absoluta. 80% não entende. Com certeza. Né? Com certeza. A linguagem que é usada... Não, é que eles falam porque antigamente já saía na hora, né? Uma contratura, sei lá, 4, 5 dias. Hoje eles ficam com medo de errar. Porque eles falam que o Clayton vai voltar em 5 dias, o Clayton volta em 5 dias, quem errou foi o médico, entendeu? Então eles vão escondendo. E isso, ele tira um pouquinho a paixão do futebol. Porque, tipo assim, a mesma coisa, a gente via, falou que tinha uns corneteiros, mas a gente viu os torcedores do Inter circulando no Beira-Rio, sabe? Volta, claro. Em volta. E esses torcedores que falavam com nós no dia a dia, depende no jogo, quando nós errávamos um passe, alguma coisa, eles iam ter uma coisa, não, mas eu vi o cara treinando, o cara não fez de sacanagem, o cara errou. Só que hoje não, hoje como é muito distante o torcedor do jogador, então, tipo assim, ó, as críticas vão ser maiores, a cobrança vão ser maiores. Eu acho que isso que se perdeu é muito ruim. Eu não acho legal. Eu acho que até porque eu tô para ir no estádio hoje, Barbosa. Às vezes eu vou com meu filho. Infelizmente, né, o futebol ele virou um negócio, um negócio fora do comum, porque muitas empresas. O futebol hoje é um evento. Não, um evento. E tipo assim, ó, infelizmente aquelas famílias, né, como era a minha, tem muita dificuldade de ir no estádio. Porque hoje tu não consegue ir no estádio sem ter no mínimo R$200 no bolso. Não vai. O estacionamento é R$60, R$70. Se tu for com a esposa e com o filho, não vai. Então, isso eu digo. E isso afugentou a galera da classe média baixa, que é a galera apaixonada por futebol. A galera que é apaixonada. Então, tipo assim, eles não podem ver no treino, não podem ver no jogo, e isso vai afastando essas pessoas, que são, pra mim, na minha cabeça, os torcedores de verdade. Esses são os torcedores. Os que juntam o dinheirinho para ver o jogo, não os caras que têm uma condição, que vão lá para curtir, às vezes para xingar, às vezes para criticar. Porque o torcedor, eu lembro da Coreia, o torcedor da Coreia, eu falo para todo mundo isso. Todo mundo vaiava. A Coreia, eu nunca vi a Coreia vaiar. Porque a Coreia entendia que o seguinte, para ele é o Inter, é o meu Inter, eu vou torcer. Então hoje é difícil. Eu sinceramente, eu acho que o estádio hoje, ele mudou a essência do futebol. A essência. Sabe que eu cheguei a transmitir com a Coreia, né? Da mesma maneira que transmiti no Olímpico. E eu me lembro que na mudança do Beira-Rio de Coreia para sem Coreia, e muitas vezes tu faz transmissões com um repórter, por exemplo.
tu faz com uma rádio do interior por questão de custo, tu faz um repórter. Sim. Aí tu acompanha o ataque no Beira-Rio do Inter, no intervalo tu muda o lado para acompanhar o ataque do Inter de novo. Aquele trajeto de uma goleira para outra, cara, tu ia conversando com o pessoal da Coreia e tu te divertia, porque tinha muitos personagens ali, né? E hoje tu não tem mais isso, parece que o negócio ficou mais frio, né? Parece que o futebol... Sabe o que eu vejo hoje, Barbosa? Tipo, como eu tô trabalhando na Rádio FM nos jogos, eu vejo que essa galera da Coreia, ela tá indo pro estádio, continua indo pro estádio, porque são colorados, mas vai fazer churrasco, vai ficar mas não entra no estádio. Fica ali fora, porque o estádio, eles se tornou caro, o estádio, né? Se tornou caro, infelizmente se tornou caro. E também eles não gostam de ir pra cadeira, eles querem estar de em pé, pulando. Sabe, é uma outra galera, meu. É isso que eu quero que entenda. Tipo assim, a galera quer ficar pulando, quer torcer, quer gritar. Não é a galera que quer ficar sentadinha e eles querem aquilo ali pra eles, né? Era um evento muito fora do comum pra eles, de ir pra lá torcer, botar a camisa do Inter, chegar no Beira-Rio. Eu lembro que a gente concentraram no Beira-Rio. Eles chegaram no Beira-Rio cedo. Às vezes o jogo era de noite, 9h30 da noite, tá? E nós olhávamos na janela, eles estavam ali, a galera da Coreia, Timai da Coreia, aquela galera gritando e fazendo festa no Brasil. Eles iam falar de manhã. Aquilo ali pra eles, o Inter pra eles era a vida deles. E infelizmente com essas novas arenas, né, vamos dizer assim, os novos estádios, eles tiraram esses torcedores do estádio, tiraram mesmo. Tem um clichê que ele é muito válido, né? Não é só futebol. Claro que não. O futebol é só o jogo, mas o que envolve no antes e o depois é muito maior. Ô Barbosa, eu lembro os ônibus lotados, a galera pulando, pendurado nos ônibus, tudo isso aí acabou, tudo isso aí acabou, porque hoje mudou. Porque essa galera que se programava para ir pro jogo, não vai mais, porque a galera vai de carro, estacionamento, R$80, bota o seu carro no estacionamento. Antigamente não, antigamente elas foram linha ali correndo. Hoje as coisas mudaram muito. Claro que as coisas têm que evoluir, né, Bruno? Não estou aqui dizendo que eu quero que volte aquele tempo. As coisas evoluíram e coisa boa, estádios bonitos, modernos, com toda a estrutura, mas tinha que ter um espaço para essa pessoa de baixa renda, essa pessoa classe C, sabe? Eu acho que tinha que ter, porque essa pessoa que mantém o futebol, querendo ou não, uma pessoa que vive futebol. Sabe que a grande inspiração do nosso bate-papo aqui, e eu não vou falar o nome dele, porque logo ele vai ser nossa atração aqui, nosso convidado. Mas a inspiração surgiu de um artista, músico, muito conhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, gaúcho, com muito sucesso em novela e tudo mais. E eu me peguei um dia indo para o Beira-Rio trabalhar, e a gente, para transmitir, a gente vai muito cedo. E eu vi esse cara na Borges, na frente do Praia de Belas, caminhando em direção ao Beira-Rio, sem camisa, um cara, como eu estou falando, conhecido, sem camisa, um latão de cerveja na mão, indo caminhar. E esse cara mora na Cidade Baixa. Esse cara me inspirou. Eu digo, cara, essa resenha de bastidores, ela precisa vir para o microfone. Esse cara precisa nos explicar ou nos contar o que significa para ele esse momento dele. Cara, ele sozinho caminhando, indo em direção ao Beira-Rio. E aquilo dali me chamou a atenção, né? E a gente não vê mais isso. Como tu falou, hoje o cara faz um esforço, paga o estacionamento, não tem mais ônibus lotado. Hoje tem a nutelagem do ônibus escrito futebol. Né? Não tem mais aquela mistura do cara que está saindo do trabalho, reclamar daquele que está entrando no ônibus um pouco mais agitado. A gente perdeu isso. Né? A essência do futebol. Mas eu quero voltar, porque daí tu chega no Inter, base, vai subindo. Quem foi o treinador que disse assim, aqui vai brilhar comigo? Na verdade, eu cheguei no Inter com 8 anos, na escolinha, né? Depois passei por todas as categorias base. Mas o primeiro treinador que me subiu, né, foi depois eu trabalhei com ele no Japão. Foi Nelson Batista. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, juvenil ainda, 16 anos acho que eu tinha. E ele viu um treino nosso, e isso também facilitava, né? Eu lembro do Muricy, quando subiu o Nilmar, galera, porque o treinador só descia ali e olhava os treinos da base, o jogo da base, que era suplementar. Hoje também não, hoje já dificulta um pouquinho, porque é lá em Alvorada. Então, para o treinador acompanhar um jogador de juvenil, juniores, é muito mais difícil, porque a logística é difícil do treinador do Inter hoje sair daqui e ir lá para Alvorada e ver o jogador. Antigamente não, antigamente o treinador descia da concentração e assistia os jogos, os treinos. Ficava ali o dia todo. Então, o Nelson Batista me subia direto, eu treinava muito com o profissional.
muito. Toda semana ele me chamava para treinar profissional. E era muito legal, Barbosa, porque o treino profissional era um evento para mim, né? Por quê? Porque daí eu ia para um vestiário melhor, eu tinha banheira, tinha Gatorade, tinha uma fruta pós-treino. Então, para mim, aquilo ali já era uma coisa... eu comi uma fruta com o Elcio, o volante, na época, o Fabinho, ponta direita. Tipo assim, então, para mim, era uma coisa muito legal. Tipo, a vontade que nós tínhamos de ser profissional era muito maior que hoje, porque hoje, né, com tudo que mudou no futebol, os jogadores da base, eles têm tudo que tem profissional já. Tem tudo. Nós não. Nós temos não tirar a água da torneira. Eu lembro que nós tomava água no Campo Bena, tinha pena, botava a mão assim e tomava banho da água quente. E outra, o atleta do Sub-20 hoje, se ele já tem uma visão do clube de que ele vai confirmar, ele já tem uma vida estabilizada no 20. Com certeza, não. Naquela tua época... Não, nós fomos campeão da São Paulo, ninguém tinha carro, não andava de ônibus. Entendeu? Quando nós subimos em 98, né, voltando da São Paulo, subiu 12 jogadores da taça, nós ia de ônibus treinar. Acabava os jogos, eu lembro que eu joguei todo o Brasileiro em 98 como titular, e eu não tinha carro. Eu esperava esvaziar, pegar um táxi ou uma carona, pegar uma carona do Christian, que morava na Zona Norte também, e assim funcionava. Tipo, hoje não, hoje os meninos já têm outra estrutura, e eu acho legal isso, porque eu acho que nós também deveríamos ter, mas não tivemos, só que eu acho que a valorização nossa de jogar no Inter, de vestir a camisa do Inter profissional, era muito maior que de hoje, isso eu tenho certeza, porque os meninos já têm uma estrutura na base, nós não. Nós ou era virar como profissional ou estamos calados. Então aquilo ali para nós era uma necessidade que nós tínhamos que dar certo. É a única maneira de nós salvar a nossa vida. E não, hoje os jogadores não, hoje eles já têm uma estrutura, já moram melhor, já não moram mais em vila, já tem um carrinho para dirigir. Mas, completando a pergunta ali, aí o Nelson me chamava para treinar direto, e eu até viajava, às vezes sobrava, mas o meu primeiro jogo como profissional foi com o Pedro Rocha, que foi um jogo no interior, que o Inter foi pro Chile, se não me engano. E o avião atrasou. E nós jogamos no interior aqui, joguei um jogo. E com 17 anos. E depois da Taça Santiago, que era sub-17 também, o Fernando Carvalho foi ver a Taça Santiago. Nós perdemos a final pro Grêmio com 2 gols do Ronaldinho Gaúcho. E o menino, ele tinha 15 anos, 16 anos, ele entrou na prorrogação, na época ele entrou no segundo tempo, depois ele fez o Golden Goal. Aí acabou o campeonato, o Fernando Carvalho me subiu também profissional. Então eu circulo profissional desde os 16 anos. Eu sempre circulei, mas pós da São Paulo que eu me firmei ali, em 97, que o Inter tinha uma grande equipe, eu circulava direto, treinava direto, concentrava, às vezes sobrava, mas em 98 eu subi de vez. Tu não acha que falta, não só pro cara que é contratado pro estrangeiro, ou para uma grande contratação, mas para gurizada, para o pessoal da base também, aqui no Rio Grande do Sul, que aqui é muito diferente do restante do Brasil. E a gente vai chegar nos outros clubes e eu tenho certeza que tem diferença. Né? É diferente de jogar, porque no Rio, em São Paulo, tem 3, 4, 5 clássicos. Aqui, ou tu joga Grenal, ou tu entende o que é Grenal, ou tu não vai dar certo. Tu não acha que o primeiro passo aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que a gente perdeu isso, é o cara entender o que significa perder Grenal, depois vem o resto. Depois vai buscar título, depois vai ser campeão gaúcho, depois vai ser brasileiro, Copa do Brasil. Aí vai rodar o mundo e vai entender. Mas enquanto que o cara chega aqui no Rio Grande do Sul e não entende o que significa perder Grenal, eu acho que ele não vai se identificar com o torcedor. Eu disputei vários clássicos, né? Por várias equipes. E eu sempre falo isso, né? Tipo, eu acabei minha carreira com lesões e tal, eu sinto dor, assim, pra caminhar. Então, eu não sinto falta de jogar futebol. Tipo assim, o único jogo que mexe comigo é o Grenal. Tipo, o Grenal é uma coisa fora do comum. E tu falou tudo. O jogador que vem aqui, que acha que o Grenal é mais um jogo, ele não vira no Inter. Não vira. No Inter e no Grêmio, né? E o jogador que vem aqui, entende que o Grenal é um jogo diferente, ele vai jogar 10 anos no Inter e no Grêmio, porque a nossa cultura, ela não permite um jogador vir aqui e falar assim, é mais um jogo. Não. O Grenal é tudo para nós, torcedores, nós gaúchos. Então, todo jogador, todo atleta que vem para cá, para o Sul, e entendeu isso, ficou durante muito tempo. É incrível isso, né? Eu lembro que eu joguei com o Maicon, do Grêmio, no Botafogo. Uma vez nós jogando numa resenha, jogando futebol e tal. Ele falou isso, né? Quando ele chegou. Depois, quando eu cheguei, que a primeira coisa que eu falava assim, tem que ganhar Grenal. Porque o Grêmio vira uma fase de não ganhar Grenal, né? E ele disse que entendeu isso. E passou para os jogadores. Então, por isso que ele fez tudo aquilo que ele fez no Grêmio, o Maicon, de resenha. Porque
ali era o momento de ele virar ídolo. O Maicon, até chegar no Grêmio, ele não tinha conseguido se firmar em time nenhum. Né? Jogou no Botafogo, jogou no São Paulo, no Figueirense. E no Grêmio ele virou ídolo por quê? Porque ele comprou a ideia do Grenal. E o Grêmio não tinha esse cara há muito tempo. Como o D'Alessandro no Inter. Então sempre vai surgir um jogador que entende o que é Grenal, que faz com que o Grenal seja um evento especial e que, com todo o respeito, é óbvio, né, ao adversário, que brinca, que mexe, né, o D'Alessandro pegava o caixão, sabe? Essas coisas que é uma coisa meio folclórica, que faz com que o torcedor se apaixone por ti. Então, essa é a malandragem do jogador. O jogador que é malandro, ele entende que o Grenal é muito importante. Cara, eu já fiz muitos Grenais, muitos mesmo. Né? Eu costumo dizer que o rostinho, ele ajuda um pouquinho, mas a gente já fez bastante coisa. Em dia de Grenal, o cara que vai transmitir, eu ainda sinto frio na barriga. Sim. É diferente. O clássico Grenal é diferente. Mas por isso tu transmite bem, porque tu respeita... Tipo assim, eu falo isso, que o frio na barriga é pra tudo, mano. O frio na barriga é uma coisa que é importante pra ti. Porque o momento que tu não tem mais frio na barriga pra nada, tu não tem mais por que fazer essas coisas. Porque o frio na barriga é aquilo que mexe contigo, aquela tensão, e é o respeito. Então tu tem frio na barriga até hoje, Grenal, porque tu respeita o clássico Grenal. Tu não leva o Grenal como qualquer jeito, como se fosse o Inter e Flamengo, com todo respeito. Mas o Grenal é um jogo diferente, é isso. Eu sempre falo isso, que o frio na barriga é a responsabilidade. Se o cara chega... vamos pegar o Beira-Rio, que é o papo aqui, mas claro, nas mesmas proporções, se tem lá na Arena, se tinha no Olímpico, o cara chega no Beira-Rio, em dia de clássico Grenal, dentro do ônibus do clube, e aquela torcida batendo e gritando, e o cara não entra no vestiário motivado? Claro, não tem como. Cara, pede pra sair. Exato. Tem o filme, o cara diz, né, pede pra sair, porque nada mais vai te motivar. Né? Eu costumo dizer que o cara entra em campo e escuta o torcedor, 40, 50 mil pessoas gritando o teu nome, e tu não trata aquilo dali como... Cara, tu dá um carrinho, tu puxa... Não sei, o cara não tá preparado para jogar futebol no Rio Grande do Sul. É que se não mexe contigo, né, a adrenalina da torcida, né, tudo que envolve durante esse jogo, esse clássico. Eu sempre falo isso, que eu lembro que no meu tempo tinha a Semana Grenal, né? Então, o cara tinha que se cuidar para onde andava, onde não andava, para não dar brecha, porque sabia que aquilo ali ia ser, ou até entrevista, né? Para falar, não botar pilha no Grêmio vir motivado. Então, tipo assim, o Grenal, eu nasci com... É diferente, né? Nós, em Barbosa, somos do Sul, e eu que entrei no Inter com 8 anos de idade, entendeu o que é Grenal. Só que o jogador que é malandro, como eu falei do Maicon, dá para ver o Alan Patrick no Inter hoje. O jogador que é malandro, ele vai pegar o Grenal para si, o jogador que não é gaúcho, eu digo, né? E vai entender isso, da Alessandro, e vai fazer da melhor maneira possível. O Fabiano é da tua época? Fabiano, sim, Fabiano é um pouquinho mais velho, 97, né? Em 92 não subiu, ele machucou o joelho e depois não jogou mais, né? Eu me lembro de um migué do Fabiano. Botaram gesso. Véspera de clássico Grenal. E no treino foi combinado entre todo mundo de que, olha só, no treino ele vai cair, vai botar a mão e vai sair, e é dúvida. Sim. Só esqueceram de avisar o Banha. Sim, os caras gessaram ele. E o Banha chegou e disse: qual é a perna, Fabiano? Qual é a perna que tá doendo? Não interessa qual é a perna. Tá doendo, mentira, isso aí. Cara, essa história é fantástica. Não, fantástica pelo seguinte, porque eu tava, o que eu falei, né? No 96 tava nos juniores, eu treinava profissional direto, descia pra jogar. Eu e o Lúcio, né? E, não, eles botaram gesso na perna do Fabiano. Depois tem foto com gesso, eles botaram uma bochinha de gesso, já era. E o Fabiano veio e fez o gol no Grenal, foi 1-0 pela Rio. Cara, eu acho que a gente perdeu isso, né? Perdeu muito. Eu costumo dizer que Semana Grenal... Não, era muito legal a Semana Grenal. Semana Grenal, o vice de futebol, o dirigente... Vou te falar, o que perdeu foi isso aqui também, ó. A rede social hoje... Então, hoje é mais difícil tu enganar, né? Com o celular, com não sei o quê. Aí tu falar com um amigo, outro amigo vai espalhar. Antigamente não tinha isso, né? Era muito mais... Antigamente era o jornal, a máquina fotográfica. Então, tipo, eu lembro que no meu tempo a gente saía assim, dar uma volta, não tinha foto. O treinador chegava o diretor, alguém, Clayton, falaram que viram vocês em tal lugar. Não, prova? Eu não tava. Não era eu. E acabou. Era isso. Hoje não. Hoje se viu daqui, ó. Ó, Cláudio, daqui a foto tava lá. Hoje mudou um pouquinho também com a rede social. E eu acho que nessa época a relação de imprensa era diferente também. Eu trabalhei na época, e de repente tu vai lembrar, na época que a gente criou um projeto chamado Futebol da Metrô. Sim. Que era a rádio de samba e pagode. Sim.
E a Rádio Samba e Pagode, ela tem muita relação com o futebol. E, cara, a rádio fazia 500 eventos. Sim. E eu via 300 jogadores e eu nunca cheguei no microfone e disse assim... O fulano tava lá, Isso aí não é papel meu. Claro que não, você não. Isso não é papel Porque, meu. Assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que o jogador de futebol, né, que o atleta de futebol também é um emprego, né, meu? E que também tem esposa, tem filhos, tem amigos, que também tem que ter hora do lazer, meu. Tipo assim, ó. E às vezes as pessoas confundem isso. Claro que o time perdeu é diferente. Mas, tipo assim, de vez em quando tu vai ver um jogador no shopping, tu vai ver hoje não vê mais, mudou muito, até por causa disso. Mas nessa época, via no shopping, via numa festa, via num pagode. Mas tem que ver, os caras também têm vida. Se tem folga no outro dia, podia ir, entendeu? Não pode ir festa de jogo ou coisa assim, né? Eu costumo dizer que o Ronaldinho, ele foi Ronaldinho, porque até festa ele sabia fazer. Sim. Né? Tipo, cara, tu não entrava no sítio sem o porta-malas ser revistado, desliga o celular e tá tudo certo. Né? E hoje, pô, na tua época também. É que hoje os guris estão mais juvenil, sim, né? Mais juvenil. Os guris estão mais juvenil. Mas no Inter até que ano? Eu saí de 2003, 2004 foi pro Santos. 2004 foi definitivo. O Santos foi o primeiro depois do Inter. Não, eu fui emprestado pro Vitória em 2000, pro Bahia em 2001. Joguei no Vitória e no Bahia emprestado. E o Santos foi em definitivo. O Santos eu fui negociado em definitivo. Quando eu saí em 2004, não voltei mais. Em 2000 eu fui emprestado pro Vitória, fui campeão baiano. Em 2001 eu fui campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia. Daí fui pra Suíça com o Ronaldinho lá com o Assis, pro Servete, jogar com o UEFA. E voltei em 2002. Daí fiquei em 2002, 2003, 2004 fui vendido pro Santos. E o Japão? O Japão foi depois, o Japão foi no Santos, primeiro ano, né? 2004, final de 2004, meio de 2004. Nelson Batista me levou pro Nagoya Grampus. Daí fiquei até 2006, voltei em Botafogo. Dei Botafogo, Flamengo em 2007, Atlético Paranaense e voltei pro Japão em 2008. O futebol japonês naquela época era o futebol árabe hoje? Eu digo financeiramente. Era, né? Na verdade, eu acho que foi antes. Época do Edmundo, os caras, acho que antes foi. Zico, quando o Zico chegou lá, né? Depois já não era tanto, porque o brasileiro tem essa fama também. Né? Nós somos brasileiros, nós temos que falar a verdade. A fama de quê? O brasileiro queimou muito o nome do brasileiro. Porque o brasileiro ia pra lá, pegava o contrato na mão, ficava 2, 3 meses, não me adaptei e ia embora. Muito, aconteceu muito isso. Eu sei que o Edilson Capetinho teve no Japão, o Edmundo, pegaram o dinheiro e largaram, não ficaram. Tipo assim, ó. Então o Japão começou a entender isso. Então mudou um pouquinho. Que nem no mundo árabe. O mundo árabe é brabo. Não tem como sair. Ah, não quero mais. Vai ficar aí, ó. Fica aí caminhando no calor, aí, mas eles não liberam. Então, assim, então o brasileiro já vai mais esperto. Eu sei porque tem um amigo nosso que é o Nilmar, né, que rescindiu lá e ficou um tempão lá. Até que veio a depressão dele, né? Que ele tinha contrato milionário. Eu escutei ele contando essa história. E os caras, pô, ele queria ir embora, os caras não. Vai ficar aí. E ficava lá passeando, treinando, os caras pagando um salário milionário pra ele. Então, tipo assim, ó, os caras se prepararam. O brasileiro sempre foi muito malandro nisso. De pegar o dinheiro na frente, tipo assim, sei lá, o contrato de 2 anos, pegar 50% na mão. Ficava 3 meses, não me adaptei e quero ir embora. Daí era sacanagem com o clube, né? Então, o meu tempo no Japão já era diferente um pouco. Mas lá atrás, os caras pegaram muito. Quais foram as camisas do futebol brasileiro que o Clayton botou a número 10? Não, eu usei a 10 no Inter, né? Claro, que eu vejo até hoje que quando ela usou a 10, né? Porque 98, 99 eu joguei a 10, né? Paulo Torre. Porque assim, o Inter que acontece, eu sempre era o 10 no Inter, por quê? Porque era aquela fase de 3 volantes. E eu era o mais novo, o mais jovem, eu sempre jogava com a 10. Né? Até na época do Dunga, jogava Dunga e Anderson, 5 e 8, e eu era o 10. Do Paulo Torre, 99, né? E Santos, né? E foi isso, eu acho, no Brasil. Os caras confundem. No Botafogo, eu estreiei... foi 8. 8. No Botafogo, eu estreiei, fiz um gol no clássico, não esqueço, minha estreia no Botafogo foi contra o Vasco, um clássico no Maracanã. Nós ganhamos de 4-1, eu estreiei com a 7 do Garrincha. 7 faixa. Capitão, eu fiz um gol ainda, foi 3 gols do Dodô, um gol meu. Então, tipo assim, ó, o que tem o Rio de Janeiro diferente, mano? Rio de Janeiro é o charme, porque são 4 times grandes, né? Então, são muitos clássicos. E tem todo aquele negócio do Rio de Janeiro, Maracanã. Então, foi muito legal também eu ter a oportunidade de jogar no Botafogo e no Flamengo. Isso foi muito legal. Então, tipo assim, ó, eu falo hoje, eu mexo com meu filho. Tipo, mas se falar da minha carreira, eu não queria que mudasse nada. Tipo assim, foi tudo tão perfeito assim, porque eu, quando era menino, com 8 anos de idade, na escolinha do Inter, eu sonhava em um dia jogar um jogo no Brasil.
Nem precisa jogar no futebol, eu queria jogar um jogo. Entrar no Brasil um dia com a camisa do Inter e olhar a torcida e jogar um jogo. Então, eu tive uma carreira no Internacional. Pô, eu joguei no Santos do Pelé, que meu pai é santista, né? Estreiei com a camisa 10 num clássico. Né? Eu joguei no Botafogo do Garrincha, eu joguei no Flamengo do Zico. Então, tipo assim, pô, eu um menino da Vila Sefer, né? Classe baixa, vamos dizer assim. Né? E ver tudo que eu vivi no futebol, pô, meu Barbosa, eu faria tudo de novo fácil, não mudaria nada. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque no churrasco, sim, roda de conversa, fala sobre futebol, vem o nome do Clayton. Os caras, porque o Clayton quebrava a bola, que não sei, que eu disse, não, só um pouquinho. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui na tua frente, porque eu já tinha te contado essa história. Eu disse, não, só um pouquinho. Não é qualquer um que bota a 10 do Pelé, não é qualquer um que bota a 7 do Garrincha e não é qualquer um que é capitão do Flamengo. E nesse discurso eu estou deixando o Inter de fora. Sim, sim. Eu estou falando do Rio Grande do Sul para cima. Tu acha que faltou um pouquinho de boa vontade? Aqui no Sul, sim, tenho certeza. Aqui no Sul, com certeza. Porque, Barbosa, eu já ouvi muitas coisas aqui da imprensa gaúcha. Porque, tipo assim, ó, eu no Inter, tá? Eu falei, eu circulei o Inter desde 96 profissional. Em 98 subi de vez. Né? Que foi na final do Gauchão, nós perdemos Juventude. Né? Com o Celso Rotti, na época me subiu, eu entrei no segundo tempo do jogo. Nós perdemos, joguei bem, me firmei como titular do Inter e nunca mais saí, né? E tipo assim, ó, o que eu acho? Eu acho que acontece que a imprensa, ela tinha na época algum preconceito. Preconceito não é um preconceito, mas tinha uma desconfiança do jogador da base. Porque na época o Inter não tinha muita grana para contratar. E a imprensa queria o quê? Medalhões, queria que contratasse. Então, hoje é diferente. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu vejo que o Inter contrata e a imprensa força o guri da base. Parece que é uma... É o contrário. É o contrário, uma disputa. Então, tipo assim, ó. Então, o Clayton da base, para eles não servia. E eu ouvi muitos colegas da imprensa do Sul falando que eu não viraria. E só que, tipo assim, ó, eu passei por Celso Rotti, Cassiá, Paulo Tuori, Vomir Laurus, como treinador do Internacional. E todos eu fui titular absoluto. Tá? Tipo assim, então, não pode ser que todos estavam errados e o cidadão da empresa estava certo. Aí eu fui pro Botafogo, virei capitão do Botafogo, do Cuca, né? Uma baita campanha. Eu fui pro Flamengo, capitão do Flamengo, Rato Augusto, todo mundo campeão carioca. Eu fui pro Santos, titular no Santos com o Robinho, com o Diego. Eu lembro, tem uma história que eu conto, tá? Eu não vou dizer nome. Em 2004, né? A gente acabou em 2013 no Inter, muito legal, com o Muricy Ramalho. Foi um ano de reconstrução, voltamos a vencer do Grêmio, né? Fomos campeão gaúcho dentro do Olímpico, foi muito bacana. E foi um ano muito bom. E aí veio o convite do Santos. E naquele ano, eu tinha um convite do Santos, do São Paulo e do Atlético Mineiro. Os três clubes me queriam. E o Leão, o treinador do Santos. O Leão foi treinador no Inter. E ele me ligou pessoalmente e falou que queria que eu fosse pro Santos. Eu lembro que nós voltamos de férias e eu fui falar pro Muricy, tinha saído, pro São Caetano na época, 2004. E eu fui lá pro dirigente e falei, eu quero sair, não quero ficar aqui e tal. Eu queria ir pro Santos. Você fala, mas tu é louco, tu fazer o que no Santos? Agora que tu tá bem aqui, tu fez um ano bom, que todo mundo tá te reconhecendo. Eu falei, velho, eu não tô preocupado com o que as pessoas falam. Eu sempre soube a importância que eu tive dentro do Beira-Rio, dentro do Inter e o que eu fiz pelo Inter. Vocês falavam, não tava nem pra mim, mas eu quero ir pro Santos, porque o Santos é o time do momento. Foi campeão brasileiro em 2002, e o Robinho, o Diego, onde todo mundo tá lá, eu quero pra lá. O Leão quer pra lá. Ele falou assim, tu vai pra lá, vai ficar no banco, não vai jogar, vai sair quem pra te jogar? Eu falei assim, olha só me libera. Eu não sei quem vai sair, eu vou jogar. E foi isso. Pois é, e daí, tipo... E eu lembro que eu fiquei um jogo e meio no banco, no Santos. Um jogo e meio. Quando voltou todo mundo, eu estarei como titular com a 10, que os caras estavam na seleção pré-olímpica, o Diego, o Abinho, Elano, se não me engano. E aí... Era um time, né? Time. Quando os caras voltaram, eu fiquei no banco um jogo, entrei. No segundo jogo, eu entrei no intervalo contra o Palmeiras, não esqueço, no Pacaembu. E nós estávamos perdendo 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras é um grande time do meio do Wagner Love, do Diego, aquele timão do Palmeiras. Eu entrei no intervalo, não fiz gol, mas o Santos empatou 2-2 e eu mudei o jogo. E nós saímos de São Paulo para estrear na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. E nós chegamos, viajamos depois do estádio, chegamos lá, dia do jogo, titular, nunca mais saí. Então eu falo assim, Quem é que caiu?
caiu o Paulo Almeida. Eu fiquei um jogo e meio, eu falei assim, eu falo pra todo mundo, eu fiquei um jogo e meio no Santos, quando todos aqui no Sul diziam que eu não ia jogar. Então, tipo assim, ó, eu sempre fui um cara que sempre confiei muito em mim. Primeira coisa, eu sou um cara que confia em mim. E eu sabia da minha capacidade, eu sempre respeitei todos os meus companheiros, jogava minha função, mas eu me achava melhor. E eu achava que eu tinha mais condições, e assim eu era. Então, tipo assim, então eu quebrei muita gente. E aí eu joguei contra esse diretor, Inter e Santos, na Vila Belmiro. No Santos de 2004 era Oséias, aquele Santos lá, lembra? Oséias, né? Oséias, é. Oséias? Cabeludo? Oséias jogou claro. No 2004, né? Só tem que foi o jogo 3x0 pra nós, 3x0 pro Santos. Tu cumprimentou esse dirigente? Não, fui no hotel do Inter depois. Ah, tu foi no hotel. Chegou na recepção e perguntou qual é o quarto do cidadão. Eu fui na janta, cheguei na janta e falei assim, pra te ver como eu ia jogar, falei pra ele. Esse cara me odeia até hoje, mas tá tudo certo. Mas é isso, meu. Tipo assim, a confiança. Eu sempre confiei em mim, entendeu? Eu sempre tive uma alta confiança. E isso eu passo muito pro meu filho, meu. Tipo assim, ó. Vão existir pessoas na vida, né? Melhores que nós. Mas nós temos que entender que nós temos capacidade. Né? Não podemos baixar a cabeça para isso. E a minha carreira foi isso, meu. Minha carreira foi uma carreira muito de desafios. E graças a Deus eu consegui vencer esses desafios. Com muita luta, com muita batalha, determinação e humildade. Eu sempre fui um cara muito, me conhece há muito tempo, humilde, nunca me achei mais que ninguém. Mas quando a bola rolava, eu era melhor. Não interessa quem fosse. Continua ainda entendendo que tem como seguir na carreira, por exemplo, fez todo esse circuito, largou o futebol, foi se preparar para ser treinador. Aí treinou Cruzeiro, Aimoré e tem mais um time. São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. Aberto a proposta ainda? O que acontece? Tá parado? Barbosa, eu falo pra todo mundo, né? Eu sou um cara que eu falei agora que eu sou um cara que eu sou vencedor. Né? Acredito muito em mim. O que aconteceu? Aconteceu que eu queria mais. E às vezes as pessoas, né, dirigentes do interior, não acreditavam que poderiam ir mais. Né? Então, tipo, isso me dificultou muito. Eu tive muita dificuldade de lidar com dirigentes de clubes menores. Por quê? Porque eu fui criado para vencer. E clubes menores são criados para quê? Para conseguir uma vaga, para não cair. E isso mexia muito comigo, sabe? Então, tipo assim, ó, briga por coisas diferentes. Né? Porque eu falava para eles isso, né? Com toda liberdade. Eu fui criado para vencer, meu. Fui criado para estar entre os melhores. Fui criado para... Sabe, minha mente é essa. Então, eu não consigo estar com pessoas que se diminuem, entendeu? Porque eu falo para todo mundo isso. Todo mundo tem duas pernas, dois braços. Não tem, meu. É tudo igual lá dentro do campo que se decide. E sempre foi assim comigo. E quando eu vi que eu ia bater na trave com isso, eu tenho um jogador que hoje todo mundo conhece, né? O Inter tentou